Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, o senhor Milton Felipelli. Tá bom, Milton? Estou sim, muito bem, muito obrigado. E quero desejar a todos, como sempre fazemos, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, podemos aqui atender mais uma solicitação? Podemos, claro. E o pessoal está afiado, viu? As últimas solicitações que eles têm nos mandado... Veja lá, o estudo do Espiritismo pode tornar os homens pessoas melhores do que os demais? Acho que a pessoa está perguntando aqui. Mas esses demais aí, com toda certeza, outros segmentos filosóficos, religiosos, né? Nos parece sociais, isso. É assim que eu entendo. Bom, pergunta interessante porque fala de estudo, né? Sempre que fala de estudo, nós nos motivamos mais na conversação porque sabemos que o estudo traz o conhecimento. O estudo novo traz conhecimento novo. E o conhecimento novo alarga os nossos horizontes, alarga. Quem estuda, quem lê, quem estuda, se aplica, obviamente sabe mais, amplia o seu conhecimento. E é preciso estimular as pessoas para o estudo. Nós notamos uma certa letargia no que se relaciona ao exame das coisas da vida, né? E ler, conhecer a história, a geografia, assuntos de ordem sociais, filosóficos, religiosos, ramos da ciência que estão se desdobrando hoje para facilitar o nosso conhecimento, isso só enobrece a nossa vida, né? Evidentemente, nós não devemos fazer isso pensando num processo nem de ufanismo e muito menos de disputa com outros conhecimentos. Não é assim que funciona. A pergunta, até um certo ponto, achamos que ela é excepcional, não é? Porque pensamos que o conhecimento torna o espírita melhor do que ele mesmo, do que ele já é. É assim que nós devemos encarar. Mas o conhecimento é espírita mesmo, né? Porque às vezes a gente, dentro da própria doutrina espírita, a gente caminha por estradas um tanto quanto tortuosas e acabam nos levando a conhecimentos não coincidentes com o que os espíritos superiores procuraram nos trazer, né? Então, tem que haver no espírita realmente o cuidado de buscar os ensinamentos corretos e para ele se superar como pessoa, né? Como espírito encarnado. O objetivo nosso de estar aqui não é ser melhor que ninguém, é como você falou, ser melhores do que quando aqui chegamos. Porque nós estamos aqui com o objetivo de superar nossas falhas do pretérito. E não são poucas, pelo menos as minhas. De todos. Da maioria de nós, né? Que ninguém está aqui por mero acaso. Né? Nós não estamos encarnados por obra do acaso. E nem da recreação. Então, nós estamos aqui com o objetivo, a gente sempre lembra aqui, o Milton sempre fala das 5 leis prioritárias, né? Imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Então, são leis do Criador que nos possibilitam a evolução. É isso mesmo. Então, é isso que a gente tem que entender e superar as nossas más tendências. Eu acho que essa coisa de a gente ficar se comparando com os outros, às vezes não é muito produtiva, até porque as nossas condições não são sempre iguais. Mas dentro daquilo que a gente vivencia, a gente tem que tentar, a meu ver, fazer o melhor possível, né? Daquilo que está a nosso alcance. Mas a doutrina espírita, por sua vez, hoje ela está ao alcance de todos.
Hoje não, já faz muito tempo que ela está ao alcance de todas as pessoas. E é algo que pode mudar substancialmente a nossa vida a partir do momento que a gente a entenda, né? E não precisa, acho eu, uma profundidade absoluta, né? Extrema. Eu acho que com aquela pessoa que busca os primeiros ensinamentos, que eu acho que é onde eu estou ainda, né? Estamos aqui nos primeiros passos, a gente entende o que de importante essa doutrina pode fazer na nossa caminhada. Muito bem, eu também penso assim. Né? Mas depende da gente. Não há Essa é uma dúvida questão nenhuma. que depende da gente, que você falou do estudo, né? O estudo é necessário. Meus amigos, eu fico entusiasmado quando as pessoas querem estudar, porque a primeira condição da pessoa para estudar é ela saber ler tecnicamente bem. Isso é a primeira coisa. É um ponto. Ele é essencial. E hoje, tanto a pessoa pode trabalhar fazendo leituras impressas, em papel, como hoje pode fazer leituras virtuais, né? Está aí o computador para nos ajudar, mas o importante é saber ler tecnicamente bem, ler o significado das palavras, dos termos, ter sempre um caderno para fazer anotações, buscar a interpretação do significado das palavras, procurar atualizar o significado das palavras para os dias de hoje, porque devido à velocidade do conhecimento, em 50 anos muita coisa dá a impressão que é coisa ultrapassada. Não é que é ultrapassada, é que a linguagem no processo da comunicação antes era um e agora é outro. Então nós temos que fazer essa atualização por necessidade. Então saber ler no ritmo de cada pessoa, não pode ter pressa, porque ler tecnicamente bem significa primeiro você dominar a leitura. E tem que ter a primeira leitura, a segunda leitura, às vezes, a revisão do que lê. Eu estou falando isso me lembrando do Descartes, aquele filósofo francês, que lá no século XVII fez aquelas recomendações muito importantes a respeito disso. Então, sabendo ler tecnicamente bem, com clareza, usando recursos técnicos, a pessoa aprende mais. E depois que aprende mais, que começa a aprender mais, ela começa a se entusiasmar com o aprendizado. Ela começa a gostar de fazer a leitura técnica. Vamos usar essa expressão para facilitar. A leitura das obras fundamentais da doutrina, para algumas pessoas, às vezes, é um tanto quanto complicada, porque na época em que foram traduzidas, algumas palavras não são as palavras que a gente usualmente tem hoje, né? Então, para algumas pessoas, até escutei recentemente que uma pessoa fala, mas as obras fundamentais da doutrina, a leitura é um pouco densa. Não é que é densa, eu acho até que o Kardec é objetivo demais, né? Ele tem o poder de síntese, né? Pois é. Só que assim, é que tem alguns termos com os quais nós não estamos habituados e a gente acha que aquilo é difícil. Mas é só pegar no dicionário, o que significa isso? Ah, isso quer dizer isso. Então, as pessoas que traduziram tinham lá um vocabulário um pouco, lá do passado, um vocabulário um pouquinho diferente do nosso, né? Então, é só a gente ter o trabalho e fazer como o Milton falou, anota, tem um dicionário do lado, veja o significado daquela palavra e pronto. Vocês vão ver que é tudo claro, objetivo. Mas só isso não basta. Não basta. Eu já tive a oportunidade de ensinar Espiritismo para pessoas analfabetas. Eu já tive uma classe analfabeta aprendendo Espiritismo. O que precisa é a pessoa que vai transmitir o conhecimento ter uma didática satisfatória para que as pessoas possam acompanhar. Se as pessoas acompanharem em um processo didático satisfatório, fica mais fácil. E hoje, me perdoem alguns, mas eu estou nos primeiros passos, já disse aqui, mas
para a gente transmitir o conhecimento espírita, a gente tem que estudar, antes de mais nada, as obras fundamentais. Sim. Porque, às vezes, nós temos ouvido, sobretudo na internet, e todo mundo pode falar o que quiser, mas algumas pessoas falando em nome do espiritismo, coisas que não têm nada a ver com a doutrina. Outro dia eu vi uma pessoa afirmando uma coisa que teria sido dito por Kardec que não existe. Então, isso é uma extremamente perigoso para o conhecimento. É perigoso. Será que essa pessoa está falando a favor da doutrina ou contra? E no caso, o contrário, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. E a gente repete aqui nas palestras, veja o que a gente está falando, se é verdade. Como é que eu vou saber se o que a pessoa está falando é verdade? Vou lá nas obras fundamentais, opa, falou tal negócio. Onde está isso? Não existe. Ah, não, está aqui, ó. Está dito aqui, é assim, assim, assim. Confere. Se a gente quer estudar, é assim que tem que fazer. Quando você vai na faculdade, alguém fala alguma coisa que não condiz com a realidade, a gente rejeita. E não tem problema nenhum. Na doutrina, não. Ah, coitado do fulano. A gente está estudando uma ciência. Não está falando mal ou bem de pessoas. Quando a gente estuda uma ciência, a gente tem que pensar cientificamente. Ainda mais que hoje corre pela internet, a rede mundial de computadores, a facilidade de você não apresentar a realidade do fato em si, a notícia verdadeira, e sim a notícia falsa. Então, muitas pessoas acabam usando desse expediente para conturbar até o processo de estudo da doutrina espírita. Mas nós temos, sim, que continuar com esse entusiasmo, com esse estudo, porque o espírita ele pode não ficar melhor do que os demais, mas ele vai ficar muito melhor em relação do que ele estava quando ele não estudava. Porque a doutrina espírita é um farol, um foco de luz que ilumina a nossa vida. Ô Milton, você é uma pessoa que tem bastante conhecimento e experiência de ensino, de esclarecimento de grupos. Isso já faz mais de 50 anos, né, que você vem trabalhando nesse sentido. Que obras você sugere para quem está buscando conhecimento espírita buscar inicialmente? Bem, em primeiro lugar, vou por uma ordem assim bem simples. Kardec escreveu em 1864 um livro, em 62, chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. É um livretozinho de 34 páginas. É muito simples, fácil de ler, já existe em traduções portuguesas. Então, esse é talvez uma espécie de cartilha primeira que a gente pode ter, se a pessoa não leu nada. Mas, com certeza, O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo é o livro recomendado por Allan Kardec. O primeiro a ser lido, né? Ele recomenda porque ele criou ali alguns personagens bastante interessantes do ponto de vista de diálogo. Esse diálogo ele é vivo, ele é corajoso, são argumentações fortes e verdadeiras, serenamente verdadeiras. Vale a pena estudar esse livro. Também é um livro de fácil leitura e em seguida já ingressar no Livro dos Espíritos, que é uma obra fundamental. É uma das obras fundamentais. Sim, é o primeiro que a gente deve ler. E se é possível, depois de ter lido todos, devagarinho a pessoa vai se entusiasmar, vai ler todos. Se ler todos, volta e mantenha tudo em processo de estudo rigoroso. Se você tiver ideias divergentes, coloque essas ideias divergentes, discuta com o autor, procure esgotar toda a fonte de informação para que do estudo nasça verdadeiramente uma compreensão mais profunda e mais alongada, na profundidade e extensão que precisamos ter, porque senão nós ficamos sempre com a nossa visão muito estreita. Superficial. E é importante descer em profundidade nesses estudos. E depois fazer comparações com outros autores, porque
depois que a gente lê Allan Kardec e vai ler qualquer livro, qualquer um outro livro de qualquer outro autor, por mais cotado que ele seja na mídia, o importante nós vamos verificar que o trabalho de Allan Kardec é um trabalho plural, um trabalho que atendeu a uma coletividade de espíritos superiores e não apenas de um espírito que expõe as suas ideias pessoais e que tem todo o direito, esse direito é universal e é imprescritível. Porém, se reportar sempre à ideia original da obra que dá início à doutrina espírita. É importante lembrar isso, que eu concordo com você com relação a ver o que Kardec falou, porque na própria pergunta a partir da pergunta número 100 até 109, se não me falha a memória, que fala da escala espírita, a gente precisa ver, porque fala, os espíritos superiores. O que são os espíritos superiores? Bem. A gente precisa saber. Ali tem esse dado, sim. Que tipo de homem, né, que são esses espíritos superiores? Qual é a condição moral desses espíritos? Qual é a condição de conhecimento científico desses espíritos? E aí, como o Milton falou, aí vem um espírito que tem a maior boa vontade, procura externar, vem através de um médium e traz algumas colocações. A gente precisa comparar o que dizem os espíritos superiores do que diz esse espírito. Kardec também teve o cuidado de fazer o controle dessas coisas, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá o que é o controle universal do ensinamento dos espíritos. É verdade. Então, juntando tudo isso, essas informações da doutrina e essa base trazida pelos espíritos superiores, a gente, quando for fazer a leitura de qualquer obra, a gente vai ver que algumas coisas trazidas por esses espíritos, na sua maioria, podem coincidir, mas outras não coincidem. Então, essas que não coincidem, a gente tem que descartar, e isso não é problema. Porque nós também não somos perfeitos nem infalíveis, a gente tem opiniões boas e outras não tão boas. Os espíritos superiores só têm opiniões boas. É isso que a gente não entendeu muito bem ainda. O espírito superior ele tem uma linguagem serena, tranquila, sempre verdadeira, e eles são, assim, fazem a síntese do conhecimento através das palavras, né? Não dizem muito, não escrevem muito, porque quando se escreve muito, se erra muito. A chance de errar é maior, né? Muito maior. E atende mais à prolixidade, não é? E eles não são prolixos, eles são bem sintéticos na expressão do seu pensamento. São filósofos, muitos, não é? No Livro dos Espíritos, por exemplo, sempre eu quero lembrar, existem 3 categorias, dos espíritos cientistas, dos filósofos e dos religiosos com conceituação moral superior. A conceituação superior desses espíritos é muito grande no aspecto moral. E aquilo transcende, ultrapassa, às vezes, a própria capacidade dos médiuns que atenderam esses espíritos na época, não é? Estamos falando de 1857, 58, 59, 60. Allan Kardec atendeu e buscou se apoiar nos espíritos dessa época, que se reuniram para ajudá-lo no seu trabalho. Ele desenvolveu tudo serenamente, foi ajudado por sua esposa, a Amélie Gabriele, ela cuidou dessa parte, eles não tiveram filhos, então ela não tinha com que se preocupar domesticamente com os filhos, não tendo-os, então ela procurou ajudá-lo o máximo possível, e ele teve a tranquilidade necessária para poder conversar, discutir e até se opor a certas ideias dos espíritos, porque ele estabeleceu uma dialética no conhecimento, sabe? Dialética é uma contenda interessante de opor ideias, contradições e depois nascer uma síntese. E é essa a técnica dialética.
E Allan Kardec foi muito sereno na apresentação. Não há comparação entre Allan Kardec e com qualquer um outro autor, mesmo na época dele encarnado, depois, agora, através de médiuns, nenhum é capaz de superá-lo nessa magistral obra, porque realmente foi um espírito altamente preparado para o desempenho da sua missão. Não é nem tarefa, tarefa é a nossa, a dele é missão. E para aqueles que gostam de saber histórias, porque tem gente que gosta de saber a história dos espíritos, isso é importante. Né? A gente pode fazer isso. Leia o Céu e o Inferno, né? Que os espíritos relatam. São 67. 7. Eu nunca lembro se são 63, 67. Por isso que eu sempre me pergunto. São 67, imagine, 67 histórias de espíritos contadas por eles mesmos, né? E espíritos das mais diversas condições, né? Da escala evolutiva. Espíritos suicidas, espíritos médios, enfim. Para quem gosta de uma história, lá tem 67. Não esqueçamos que ele entrevistou mais de 3 mil. Então, e escolheu 67 porque é a capacidade do livro, da edição. Mas quem quiser mais, é só procurar na Revista Espírita. Isso. Na Revista Espírita são 12 volumes grossos, volumosos. 467 páginas em média. 467 vezes 12 vai dar 4.600, mais 900 mais ou menos, vai dar 5.500 páginas aproximadamente para aqueles que gostam de ler. Aliás, no nosso site kardec.tv, quem quiser baixar a coleção completa da Revista Espírita ou toda a obra de Kardec, está lá à disposição gratuitamente para ser baixada. É isso aí, meu amigo Milton Felipe. Tudo bem, completo, tudo em ordem. Muito obrigado pela atenção generosa de todos e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.